Bom, a intenção de escrever, eu sempre falo isso, é preservar a memória, foi preservar a memória. Então, morando no bairro periférico, tendo participado de alguns movimentos dentro do bairro, por melhorias, por várias reivindicações mesmo do bairro, a minha ideia foi não perder essa história, não perder essa memória. E justamente nessa época, né, de adolescência e juventude, a gente estava em plena ditadura. E algumas coisas que a gente via acontecer, ou que ficava sabendo, ou dentro do bairro, eu achei que não devia se perder. Então a ideia de escrever o livro foi meio que contar, baseado em experiências da minha vida mesmo, do que eu vi no bairro acontecendo. Então é lógico que estando dentro da periferia, eu tive essa intenção de focar a periferia. E quando você fala de como a maioria dos livros, era gente de periferia. Eu estava num bairro de São Paulo que foi crescendo aos poucos ali, vindo nordestino, de pessoas que saíram do centro da cidade, moravam em Cotis, foi jogado para lá, por ser periferia, então você vai afastando cada vez mais, né, por causa de questões financeiras, você está ali e toda a vida desse pessoal sempre foi dura, porque não tinha, né, por ser periferia não tinha escola, não tinha saneamento básico, não tinha posto de saúde, não tinha creche, eram locais distantes, a condição sempre foi ruim. Sempre teve problema com enchente, ou quem morava no alto desmoronamento, porque por causa de chuva, sempre foi dura. Então eu acho que o período da ditadura era mais uma violência, não era uma violência que veio de repente, mas mais uma. E que muita gente até não entendia, muitos não entendiam, não acompanharam, mas outros sofreram também. Então uma coisa que a gente via de perto era essa atuação do Esquadrão da Morte, que tanto pegava pessoas que eram marginais ou bandidos, quanto políticos, né? Pessoas ligadas à política mesmo, né? E que muitas vezes o povo da periferia não sabia, achava que era tudo bandido. Mas a gente estava num lugar que a gente costuma dizer que era desova de copos, né? Você ia lá com o riozinho, perto da serra e tal, você via copos no chão, porque era onde eles jogavam, né? E desde criança eu vi coisas desse tipo, né? Então você começa a questionar, né? O que é isso, né? E tentar entender essa história e conhecer, para poder falar, porque eu acho que ninguém tinha falado isso mesmo, e eu achei que seria importante colocar isso. A questão que você fala das mulheres, da violência contra as mulheres e várias outras violências que tem na periferia, né? Isso é uma coisa que você assistia, né? Você via o vizinho brigando, você via a mulher sei lá, de um parente reclamando. Então é uma coisa que também sempre esteve presente e era fácil de você identificar. E eu achava que também precisaria ser abordado. A ideia foi reunir tudo que nos oprime dentro da periferia e jogar, inclusive a ditadura. Eu sempre li muito desde nova, foi tipo na escola mesmo, através de livros que eram dedicados, através de trabalho. Eu comecei a ler com 11 anos, assim, 10, 11 anos. O primeiro livro que eu li era do José Mauro de Vasconcelos, mas não era Meu Pé de Laranja Lima, era o Palácio Japonês. E o segundo foi olhar os Lírios do Campo do Veríssimo. E a partir daí eu comecei a procurar tudo que era do Érico Veríssimo para ler, porque eu gostei. Eu li tudo dele. E comecei a ler Machado de Assis e tal. E comecei a escrever algumas coisinhas, uns versinhos e fazia muito trabalho de escola, assim, redação fazia para todo mundo, eu escrevia. Eu acho que a escrita tá meio desde que eu comecei a ler, eu acho. Trabalhei na Sears, que era uma loja de departamento, um tempo, 2 anos.
Eu entrei com 16 e dali eu fui para uma editora que era coligada da Abril Cultural. E aí eu ficava fazendo, na época chamava composição, depois virou foto, composição, editoração de livros, que eles lançavam livros de bolso. Então eu ficava o dia inteiro lendo e fazendo livro. E continuei lendo, né? Trabalhei 2 anos, isso foi eu trabalhei lá de 75, 3 anos, a 78. Então o fato de você estar dentro de uma editora, recebendo um monte de informação, porque era uma época de censura, e também despertou um pouco a parte política. Nessa época também eu estava participando das comunidades eclesiais de base, que foi onde começa e vai, né? Desenvolvendo até o final dos anos 80, depois deu uma diminuída. E dali eu sempre, a partir da editora, eu sempre trabalhei com essa área de editoração, revisão de texto, porque às vezes você estava no departamento e ajudava os revisores, então eu aprendi. Então a área profissional estava sempre ligada a essa coisa do livro, jornalismo, também era um departamento de comunicação. O último foi Bolsa de Valores, que parece bem capitalista, mas eu estava no departamento de comunicação, a gente fazia um boletim diário. E também sempre foram lugares em que a gente tinha a oportunidade de ter muita notícia, ler muito jornal, ler muito livro. Sempre eu fui uma pessoa de leitura, vamos dizer. E aí daí para a escrita eu acho que estava bem próximo. Você imaginar que a gente estava numa época de ditadura, censura, não chegava informação para ninguém, né? E você estando dentro da igreja era um lugar que era possível você ter informação. Porque a gente era engraçado, porque quando você imagina que na época não tinha internet, quase ninguém tinha telefone em casa, então onde você ia pegar, né? Era nas missas, dentro das reuniões, dentro da igreja mesmo, e muita coisa chegava pra gente de informação sobre a situação do país, sobre os presos políticos. E era através das comunidades eclesiais de base. Não tinha outro meio, tanto é que a gente sempre fala que pela atuação de São Paulo, do Dom Helder lá no Rio, depois do Nordeste, que chegou muita coisa, porque é onde furava o bloqueio, né? Você conseguia ter notícia. Eu lembro, por exemplo, acho que até nesse último livro tem, quando mataram o Dom Romero lá na América Central, a gente fica sabendo e faz um monte de movimento de repúdio e tal. Isso chegava através da igreja. Tinha um jornal, né, de Dom Paulo, que era aqui em São Paulo, que era o São Paulo, e normalmente tinha coisas censuradas. Os outros jornais colocavam uma receita de bolo, sei lá, e ele deixava em branco, um quadrado, né? E você sabia que ali tinha alguma coisa censurada e depois a gente procurava alguma maneira de saber o que foi aquilo, o que era que tinha sido censurado, e acabava a gente conseguindo ter acesso à informação. A gente é um grupo de padres assim, bem conscientes e ativos. Não, a maioria não era brasileiro, a grande maioria não era. A gente sentia muito, por exemplo, pessoas desses órgãos nas missas gravando, seguindo a gente por onde a gente ia, isso era notório, e alguns amigos às vezes era preso, assim, ia um dia e soltavam no outro, mas tinha a ver, por exemplo, com alguma greve, alguma manifestação que a pessoa ia, então às vezes você era preso, a gente corria tentar virar Dom Paulo, e aí a pessoa às vezes era solta no dia seguinte, são pessoas próximas, né, que a gente conhecia e que a gente ficava de olho para ver onde é que está fulano, e dava o grito, né. Teve um caso de um vizinho que o filho sumiu, e aí eles tinham medo de falar sobre isso, porque tinha essa coisa de quem
é amigo de pessoas que têm sido investidas na família, também corria risco, e a pessoa tinha medo de falar e tentava esconder, mas a gente sabia que o filho tinha sumido. Teve o caso de um irmão de uma menina que estava comigo também, que estava desaparecido. Teve o irmão de uma outra que trabalhou comigo na editora, que estava preso. Então você tinha o conhecimento de algumas coisas. Dentro das comunidades, sim, tinha o tempo todo, eles levavam às vezes os padres para fazer perguntas, interrogatório, mas com o D. Paulo em cima, eu acho que eles não, dessa época, já estavam um pouco mais ameno e não era tão forte a questão de prender e sumir. Entendi. Estava um pouco mais controlado porque a igreja estava com muita força. Né? Eu acho que sumiu muita gente pouco antes. Mas no dia foi muito forte, assim, porque qualquer coisa que você fazia, eu lembro que a gente foi num show de rock internacional lá e tinha mais guarda do que... Então, porque eles faziam uma pressão assim do Erasmo Dias que não pode aglomerar, não pode juntar 6 pessoas. Então você estava sempre com essa sensação de estar sendo vigiado, de estar sendo intimidado. Isso foi bem forte nessa época. Qualquer coisa que você fazia, você notava. Você fazia uma festinha na praça, que era comum a gente fazer, você sabia que tinha gente vendo, o que vai falar, era comum. Começa bem com a igreja, né? A turma dos operários ligados à igreja. E a gente começa a se envolver um pouco com a eleição, numa ideia dessa redemocratização mesmo, porque você tinha 2 partidos, a Arena e a MDB, que era quase a mesma coisa, e aí algumas pessoas que estavam com a intenção de ser oposição de fato começam a entrar no MDB. E pessoas do bairro também foram escolhidas, candidatos, para fazer essa luta, essa diferença. E aí, a partir do momento que entrou uns 2, 3 pessoas que a gente conhecia do bairro, que a gente coloca como candidato e acaba entrando como vereador ou deputado, a gente começa a pensar nessa possibilidade de criar um partido que fosse dos trabalhadores, né, no caso. Então a gente começa a pensar nessa coisa e isso começa a surgir também no ABC com as greves. Dentro do movimento da igreja a gente começa a fazer campanhas para, por exemplo, fazer fundo de greve para os metalúrgicos que estavam em greve no ABC. Então a gente promovia forró dentro do salão da igreja. E pegava, era assim, no começo era 1 quilo de alimento não perecível. Enchia um caminhão e lá vai para São Bernardo levar o caminhão. Só que começaram a boicotar, dizer que parar os caminhões no meio do caminho, dizer que não tinha nota fiscal de mercadoria e apreender a mercadoria. Daí a gente muda a estratégia, então vamos cobrar a entrada lá baratinho e dar ajuda para o fundo de greve em dinheiro. Então teve essa movimentação, a gente fundo do partido, né? Não a gente, mas muita gente. E aí foi feita, abriu-se alguns diretórios no bairro, no Itaberaba, que está mais na freguesia, depois um na Brasilândia. Então teve uma movimentação desse pessoal que estava ligado à igreja, que acaba entrando no partido no começo, depois muda tudo, né? Foi segmentando, né? Em cada crise saiu uma turma. A gente atuava muito no bairro, não sei se a gente... estavam brigando por melhorias e por uma série de coisas, pelas dificuldades, quando você fala aqui até no começo. Que tudo era difícil, independente da ditadura, né? Então você tinha grupos de mulheres, tudo ligado nessa comunidade eclesial de bairro. Os que eu conhecia, lógico que tinha comissões de moradores, que faziam outras coisas. Mas aí você ia brigar pelo ônibus que não tinha lá, você ia brigar pela creche, pelo posto de saúde, pelo pronto-socorro. Então a gente assim, teve um evento muito forte dentro da freguesia, que foi conhecido como
Pancadaria do Ó, não sei se você conhece esse evento, ele aconteceu em 80, que era do governo itinerante do Paulo Maluf. O povo foi lá, uma comissão da Brasilândia, várias vilas ali em volta, né, do distrito Brasilândia de Freguesia, reivindicar um ônibus, creche, pronto-socorro lá, e foi recebido com bombas e cacetetes, eram mulheres, crianças. E o evento ficou conhecido mundialmente porque ele já tinha feito alguma coisa, o Maluf, já tinha atacado um povo lá no Butantã, né, do mesmo jeito, só que ficaram quietos. Quando chegou na Brasilândia de Freguesia, o pessoal falou que comissão parlamentar especial e botou a boca no mundo e saiu em jornal de tudo quanto é lugar e ficou muito feio até. E aí o que aconteceu? Por isso a gente conseguiu. Para calar a boca a gente conseguiu. Pronto-socorro, que a gente pediu o nome de 21 de junho, que era o dia da pancadaria. Conseguiu creche, conseguiu posto de saúde que não tinha e algumas linhas de ônibus. Depois de algum tempo foram lá e tiraram as placas do 21 de junho e botaram Pronto-socorro Freguesia do Ó. A gente foi lá, voltou e mandou pôr a placa de volta, né? Com 21 de junho deixou as duas, que é para o pessoal ver que foi trocado e tal. Então, eu acho que essas lutas do pessoal, assim, trouxe melhorias para o bairro e foram extremamente importantes. Não era exatamente político, no sentido de ditadura, confronto, né, com governantes e tal, mas eram reivindicações de melhorias e isso teve bastante dentro das comunidades, porque era um povo que estava ali largado pelos governantes, nunca chegava nada para lá, nunca tinha melhoria nenhuma, nem iluminação de rua, várias coisas, né? Você morava em lugares que não tinha nem esgoto, água, a Sabesp podia fazer o que bem entender, se estourava um cano, largava lá. Às vezes estourava um cano no morro e derrubava a casa. Então, para tudo tinha uma movimentação do povo ligada a essas comunidades para reivindicar essas melhorias ou direitos, e até com mais escolas e várias coisas. Então, eu acho que isso foi muito importante, básico, para o lugar que a gente estava. Eu não fiz pesquisa, ele foi escrito em 2010, bem no comecinho do ano. Eu não usava muito internet, nem tinha Facebook, nada. Então baseei bastante em memória, as coisas que eu lembrava ligadas aos movimentos, às questões da igreja, às questões do bairro. E aí você cria alguns personagens, mas tem algumas coisas que é baseado em memória. Tem muito de memória, assim, meu pai era uma pessoa que contava muita história também, um bom contador de história. E muita coisa que ele contava do começo do bairro, porque ele foi para o bairro em 49, que ele vem do interior de Matão. Estava bem no comecinho. O bairro é dado como, a Brasilândia é dado como iniciado, sei lá, o bairro, a povoação em 47. Ele chega em 49. Eu acho que já tinha algumas famílias de negros por ali, porque, não sei, é que você não conhece, mas existia a Freguesia do Ó, que era um lugar, um bairro bem antigo, 400 anos aí mais, em que eles paravam com os escravos quando ia para os interiores, os bandeirantes. E acho que muitos que fugiram e foram para o lado da Brasilândia porque está encostado na Cantareira ali. E acho que eles iam para se esconder. Então é um bairro que já tinha uma população negra. E depois vem uma população negra, quando eles revitalizaram a São João, a Prestes Maia, eles expulsam o pessoal, que a maioria era negro, dali a maioria vai para a Brasilândia. O bairro começa dizendo que, dando facilidade para quem queria morar lá, porque era um lugar ruim até, e longe. Então meu pai chega bem no começo disso, e aí ele conta, porque tinha muita pedra, porque tinha enchente, porque a maioria era negro, acho que 80% da população era negra, e quem não era estava na parte melhorzinha.
E aí eram descendentes de japonês, ou de italiano, ou de espanhol. Então essas lembranças das coisas que ele contava, eu fui jogando, inventando um pouco e criando personagem, interligando ali, né, de uma maneira um pouco diferente. Mas eu fiz alguns estudos no sentido de fazer uma árvore genealógica para conseguir não me perder no tempo e nos personagens. Então eu pensei são personagens, a maioria mulheres, descendentes de uma índia que foi estuprada lá no começo da história, né? Antes da libertação dos escravos, né? E aí eu comecei a fazer um esboço dizendo, se ela estava um pouco antes da libertação, ela nasceu em tal ano. Uma filha dela mais 15 anos, outra mais 20 anos, para chegar numa coisa coerente e não me perder dentro da história mesmo. E aí cada personagem, eu calculei em que ano ela poderia ter nascido e o que poderia ter acontecido naquele ano. Então teve lá uma revolta da vacina em 1904. Então eu vou ligar com isso daqui. E fui indo. Né? Quando foi a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nem falo da primeira, eu falo só da segunda, porque também não conheço muito. Então, e realmente não tinha muita pesquisa na época. E fui ligando com coisas mais ou menos que eu conhecia da história, do que eu estudei. E aí cheguei nessa... E joguei muita coisa da época, do que eu vi, né? Da época da ditadura. Essa coisa que eu falei para você, que era um lugar de desova de corpos, então tem uma parte lá que eu falo que eu vi uma pessoa que ia tirar e jogar o corpo lá Então isso realmente eu vi um corpo num lugar daquele. Eu não sei o que era, não sei se era Esquadrão da Morte, era preso político, eu não sei o que era, mas aí você cria uma história em cima disso, né? Ali na periferia eu fiz pelo Sarau da Brasa, porque a gente ganhou como chama, edital público. E aí nós fizemos 500 livros, não é muito, né? Distribuímos e tal. E um dia chegou na mão da Regina, lá de Brasília, da Alcastanha, né? Eu acho que aí ela botou na grade para um curso que ela estava dando e me pediu alguns livros, eu mandei. Aí um professor que trabalha com ela foi falar do livro em Santiago de Compostela, numa conferência que eles fizeram em 2015, eu acho. Quer dizer, ele foi escrito em 2010, mas ele começa a ser distribuído, vamos dizer, a ganhar perna já em 2015, 2016, demorou um pouco, né? Para ele alcançar alguém que se interessou, porque estava só na periferia mesmo. E aí eu fui para a França para falar do livro, né? Agora eu vou em Brasília, que tem a ver com esse livro também. Fui convidada em alguns lugares da América Latina para ir, mas assim, não esperava e achei interessante, até que é um caminho lento, né? Eu fiquei feliz, é lógico, porque a ideia de fazer um livro, eu falo isso com a fotografia. Eu coloco um monte de foto no Facebook, porque eu acho que você não tem sentido você fazer e não mostrar para ninguém, porque é uma coisa para compartilhar, eu acho. A arte é para compartilhar e eu acho que o livro é para ser lido. Então, não me importo com a questão financeira, porque livro não dá dinheiro. Você falou isso também no começo, eu concordo. Mas o importante do livro é que as pessoas leiam, que seja compartilhado, que seja... eu acho que esse é o que mais gratifica, assim, que deixa alegre, você saber que tem pessoas lendo. A maioria que lê me retorna, eu acho que realmente se interessaram, assim, porque retorna, né? Eu fiquei muito feliz. Assim.